A palavra de Deus diz assim, ó, lá no livro de Mateus, capítulo 24. Acompanhe comigo a partir do versículo 7. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Versículo 21 diz assim, ó, pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem haverá jamais. Aí a partir do 29 diz assim, ó, logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Agora, versículo 32. Analisa aqui junto comigo. Aprendei agora essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando vides todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém. O que eu gostaria de compartilhar com você nesse momento é o seguinte. A situação atual do Brasil, do mundo como um todo, está chegando numa calamidade terrível. Agora, acabei de ver a reportagem sobre um homem que entrou na escola e matou várias crianças, friamente. O que tem acontecido, esse tipo de coisa tem se tornado rotina. Você liga o jornal, você conversa com as pessoas, quando você fala sobre morte, quando você fala sobre chacina, destruição, guerra, isso tem se tornado um assunto comum, isso tem se tornado uma coisa que já tem se feito parte da cultura das pessoas. E eu te pergunto, por que é que nós estamos aceitando esse tipo de coisa? A palavra de Deus diz aqui que nos últimos dias o amor esfriará. Esse tipo de coisa tem se tornado comum na prática e na mente das pessoas. Esse tipo de passividade, isso não tem explicação, isso não tem lógica. Sabe? É uma situação terrível. Eu quero falar aqui que eu não sou nenhum tipo de sensacionalista. Eu não quero chamar atenção para mim, não. Eu quero chamar atenção para a situação. Sabe? Porque chega de todo dia nós vimos falar das mesmas coisas e ninguém toma atitude nenhuma. Parece que a coisa entra e sai do mesmo jeito. Aquilo não tem efeito. Parece que quando alguém tenta falar que precisa mudar, que precisa acontecer transformação, isso já é uma situação taxada. Ninguém parece que ninguém dá atenção para quem quer mudar esse tipo de situação. A corrupção tem chegado em níveis alarmantes. Morte, sabe? Guerra. A Bíblia diz aqui que nação se levantará contra nação, sabe? A vida, ela tem chegado num ponto que ela não tem valido mais nada. O sacrifício perfeito e santo de Jesus na mão da humanidade hoje parece que não tem valor nenhum. Porque, de acordo com a palavra de Deus, uma alma ela vale mais do que o mundo inteiro. Mas não é o que parece para o ser humano hoje. Porque se mata por quase nada. Apesar de não haver escala que defina o valor de uma vida. Em questão de dizer quase nada. Porque a morte, eu quero te dizer nesse momento, ela não tem explicação, justificativa. Você dizer que uma pessoa matou por 10 reais ou por 1 milhão, a pessoa está errada do mesmo jeito. Então esse negócio de taxar um crime pelo valor, como é que se diz? Entre aspas, pela falta de intensidade, pela falta de motivação, isso não existe. O crime em si, a morte, o assassinato, a transgressão da lei,
ela tem um peso terrível, moralmente falando, nessa questão, por exemplo, desses estudantes. Então, o que eu queria dizer agora é o que está acontecendo? Qual é a atitude que nós estamos tomando desse jeito, mediante essa situação? Porque a verdade ela é doída, mas ela é pura. Todo dia nós acordamos, vamos para nossas escolas, universidades, trabalho, fazemos ali a nossa rotina, chegamos em casa ali por volta das 7 ou 8 horas da noite, na média, ligamos o jornal e lá vem notícias de assassinato, morte, corrupção, guerra, fome, peste, terremoto, que é o que a Bíblia diz, a questão do Japão, por exemplo, sabe? E aquilo não tem efeito nenhum mais. O ser humano tem se tornado frio, o ser humano tem se tornado sem amor, e casos ali, como de Suzane Richthofen, que matou os pais ali de uma forma cruel, e do casal Nardoni, ali, o pai matando a filha de uma forma cruel também. Isso parece que tem se tornado uma coisa comum, e eu quero te falar nesse momento, isso não é comum. Chega de querer aceitar esse tipo de coisa como uma coisa que já faz parte da cultura do brasileiro ou do mundo. Chega! Eu não sei qual é a sua cidade, o seu estado, o seu país, mas eu sei que o seu planeta só pode ser esse. Então chega desse negócio de achar que essa desmoralização, que esse inferno que a sociedade está vivendo é comum. Não, isso não é comum. E a Bíblia deixa isso bem claro aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, como deixa em outras partes também. Isso é o princípio das dores. E eu queria te dar um alerta. Só há um caminho, só há uma solução para o que está acontecendo nesse momento. E ele se chama Jesus Cristo. Eu não sei se você conhece ou não a palavra de Deus, mas eu quero te dizer que o tempo está se esgotando. Está chegando o final dos dias, está chegando o final dos tempos, a consumação dos séculos. Está chegando a hora de nós prestarmos conta ao Criador. Eu queria te dizer que se você não conhece a palavra do Senhor, ela está sendo te apresentada hoje. O Senhor Jesus é o Senhor e Salvador do mundo. Ele morreu por mim e por você e ressuscitou ao terceiro dia. E se você já conhece a palavra do Senhor, mas tem se afastado dos seus caminhos, eu te digo, volte. Porque, volta a afirmar, o tempo está se esgotando. E para você, que em nome de Jesus já conhece a palavra, te digo também, intensifique a sua busca pelo Senhor. Intensifique a sua consagração, a sua busca pela santidade. Você é um agente de milagres. Você é um agente de transformação. Nós temos que ser sal. Nós temos que ser luz. Porque a palavra de Deus diz de o que equivale uma luz se não for para iluminar. De que equivale o sal se não for para salgar. Então eu quero te questionar nesse momento o que é que você tem feito para tentar remediar isso. Porque está certo que a Bíblia diz que aconteceria o mesmo, esse tipo de coisas. Mas quando a Bíblia se refere ao amor se esfriando, está se relacionando aos ímpios. Então eu te digo, você que conhece a palavra de Deus e você que está escutando a palavra nesse momento, não permita que o amor do Senhor se esfrie dentro de você. Tem uma música que diz que nós temos que aprender o que é o amor a cada dia e não deixar morrer em nós a poesia de Deus, a poesia do Senhor. Em nome de Jesus, começa a se tornar revoltado com o que está acontecendo. Não aceite o que está acontecendo de forma passiva. Você tem que ser transformante no lugar que você está. Você tem que ser transformante no lugar que você vive. Chega de aceitar essa corrupção. Chega de aceitar com passividade essa transgressão da moral, essa transgressão da ética. Chega com essa palhaçada. Isso aqui não é um circo, não. São pessoas. São almas. Não existe ninguém aqui que possa morrer, possa ser substituído por outra pessoa. Cada pessoa é única. Cada pessoa tem o seu valor diante de Deus, em nome de Jesus. Porque o sacrifício de Jesus, eu quero te dizer, ele não foi em vão. E se por causa da transgressão de muitos, a aparência que se tem é que o sacrifício de Jesus foi em vão, eu te digo, ele não foi. Porque se fosse por causa de uma vida que fosse necessário o sacrifício de Jesus, ele teria morrido. Mas ele morreu pelo mundo inteiro. Então não aceite isso com passividade. Comece em nome de Jesus a se tornar revoltado com o que está acontecendo. Chega de... Você vai assistir isso aqui agora. Pode ser que você desligue esse computador e você volte à sua vida normal. Mas eu quero te dizer, chega. Aquilo que foi escrito, aquilo que deveria ser escrito, já foi escrito. Está aqui. Aí na sua casa, na internet, em qualquer lugar você pode acompanhar comigo. Mateus capítulo 24. A palavra de Deus diz que tudo vai passar, mas as palavras do Senhor elas jamais passarão. Então, você pode não relevar o que eu estou falando, mas a verdade ela já foi escrita e nós estamos caminhando para o encontro com o Senhor. Então, se prepare. Em nome de Jesus.